Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, vamos propor nessa aula a correção da solução 1 referente ao exercício proposto na aula anterior, mesmo iniciando pela unidade, mas utilizando de forma coerente o princípio fundamental da contagem. Teremos que realizar a divisão em casos, já que a gente deparou com um impasse. Faremos isso também com a solução número 2, quando a gente iniciou pela centena. Também faremos a divisão em 2 casos. Perfeito? Retomando o exercício número 2, corrigindo as duas soluções propostas anteriormente, vamos ler ele novamente. Quantos números pares com exatamente 3 algarismos distintos existem? Já apresentamos esse exercício na aula anterior. Vamos pensar então na seguinte situação. Por que a gente não conseguiu aplicar o princípio multiplicativo de forma direta? A situação foi a seguinte. Nós estávamos resolvendo a questão e aí, se aqui na unidade tem que ser um número par, se a gente colocar o número 0, né, e a gente tem aqui 5 possibilidades para números pares, são 5. Se a gente coloca o número 0 aqui, eu vou ter aqui 9 possibilidades, porque eu não posso colocar o 0 na centena, eu já tenho aqui o 0 na unidade, sobram 9 possibilidades. E quando eu escolher, por exemplo, um outro número par, eu poderia 0, 2, 4, 6 ou 8. Se eu escolher o número 2, ou se eu escolher o 4, ou se eu escolher o 6, ou se eu escolher o 8, teremos aqui agora, de forma diferente, suponhamos que eu escolhi o número 2. O 0 já não pode aqui, de forma bem natural. Então, 2 algarismos já foram, sobram 8. Então, a gente não pode aplicar o princípio multiplicativo de forma direta. Então, qual vai ser a proposta? Dividir em 2 casos. Quais são esses casos? Os casos serão quando esse algarismo for o 0 ou o algarismo que está aqui ser diferente de 0. Então, vamos propor essa solução, onde o primeiro caso será todos os números pares de 3 algarismos distintos, exatamente 3 algarismos distintos, e que terminam no número 0. O segundo caso, trataremos como sendo todos os números de 3 algarismos distintos, números pares, que terminam aqui em um número diferente de 0, podendo ser o 2, o 4, o 6 ou o 8. Todos os problemas de análise combinatória que a gente divide em caso, 2 situações é importante. Se a gente não está contando em duplicidade, em multiplicidade, ou seja, contando para mais, se isso não acontecer, é um bom sinal. E outra situação também que é relevante é que a gente não pode deixar de contar elementos. Então, vou fazer uma listagem aqui de alguns exemplos. Por exemplo, o número 270, ele tem 3 algarismos distintos e termina em 0. Por exemplo, o 820 também. A ideia é a gente contabilizar todos os algarismos pares, com 3 algarismos distintos e que terminam em 0. E aí eu vou ter essa quantidade. Faremos o mesmo para o segundo caso. Vou pegar aqui alguns exemplos. 182, por exemplo, 724. Então, pegaremos todos os números pares que têm 3 algarismos distintos e que terminam em um número diferente de 0. Aquela observação que a gente propôs anteriormente é a seguinte. Será que a gente tem números que estão aqui e que também estão aqui?
Isso não é possível, não tem contagens múltiplas, porque todos que estão aqui terminam em zero. 3 algarismos distintos e a gente já está contando os algarismos distintos. Todos aqui terminam com zero. Aqui não vai ter número algum terminado em zero. Então, não ocorre repetições. E será que eu vou contar todos os casos que eu preciso? Ou seja, todos os números serão contemplados? Sim, porque o número par ou ele vai terminar em zero, ou ele vai terminar em um número diferente de zero. 2, 4, 6 ou 8. E aí, a soma desses dois resultados, a gente vai ter todos os números pares de exatamente 3 algarismos distintos. Muito bem, vamos começar pelo primeiro caso. Quantas possibilidades eu tenho se eu quero cravar o algarismo zero aqui? Apenas uma possibilidade. Se eu tenho já o número zero aqui, para a centena, eu só posso ter agora 9 possibilidades, porque o zero eu já não posso iniciar aqui na centena. Então, são 9 possibilidades. Qualquer que seja aqui a minha escolha, por exemplo, posso escolher número ímpar, posso escolher número par, 2 algarismos já foram escolhidos aqui, por exemplo, o 0 e o 3. E aí eu tenho agora 8 possibilidades para a dezena. Qualquer que seja a minha escolha aqui, porque o 0 já está cravado aqui na unidade. Agora, da centena, se eu, por exemplo, pegar um número par, o número 6, aqui eu já tenho 0, aqui eu já tenho 6, 0 e 6 eu não posso, sobram 8. Então veja que a quantidade de escolhas para a dezena independe da escolha do algarismo da centena. E aí, nesse caso, o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. 9 vezes 8, 72, vezes 1, 72 números pares com 3 algarismos distintos e que terminam em 0. Muito bem. Agora para números pares com 3 algarismos distintos e que terminam em 2, 4, 6 ou 8, qualquer um desses aqui. Com isso nós iniciamos pela unidade, só temos aqui 4 possibilidades. Qualquer que seja essa escolha, suponhamos que eu escolha o 2, aqui na centena não pode ser nem o número 2, que não pode repetir algarismo, e não pode ser o 0. Então 2 já foram, sobram 8 possibilidades. Veja, qualquer que seja a minha escolha, se eu escolher, por exemplo, 5, 5 e 2, já foram 2 algarismos, sobra para a dezena 8 possibilidades. Se eu escolher, por exemplo, aqui o número par, o número 6, da mesma forma que eu escolhi lá, já tenho o 6 aqui e o 2 aqui. 2 algarismos já foram, sobram 8. Então veja que a quantidade de escolhas para a dezena independe da escolha do algarismo para a centena. E aí, nesse caso, o princípio pode ser aplicado de forma direta. 8 vezes 8, 64, multiplicado por 4. 4 vezes 60, 240. 4 vezes 4, 16. Então, 240 mais 16, 256. Então, veja que nós temos agora 2 resultados. Aqui 72 e aqui 256. Como nós dividimos o problema em 2 casos, vamos aplicar o princípio aditivo. Somaremos esses 2 valores. Somando esses 2 valores, teremos 256 mais 2, 258. 258 mais 70, 328. Então veja que este será o nosso resultado final para essa questão. Marcaremos, portanto, a alternativa D de dado. Ok? Vamos recordar que, iniciando pela centena, o impasse foi quando eu escolhi aqui um número par, por exemplo, 2, 4, 6 ou 8. Né? Obviamente eu tinha 9 possibilidades aqui.
porque só não posso o 0. Mas se eu escolher um número par, o que vai acontecer aqui? Esse número par que eu escolhi, por exemplo, 2, eu não posso escolher ele aqui mais. Então aqui não vai ter mais 5 possibilidades, e sim 4. Veja que quando eu escolher um número ímpar, por exemplo, 1, 3, 5, 7 ou 9, veja que agora a minha escolha que eu fizer aqui, que é um número par, nem depende dessa escolha se de fato for um número ímpar. Olha que a escolha nem depende, poderia depender ou não. O que não pode é a quantidade de escolha. E aqui eu vou observar que são 5 possibilidades. Porque eu já tenho um número ímpar aqui, então o número par 0, 2, 4, 6 ou 8 são 5 possibilidades. Esse foi o impasse, iniciar por um número par ou iniciar por um número ímpar. Com isso a gente vai organizar a nossa solução fazendo isso, dividindo em, novamente, 2 casos. Tem problemas que a gente vai poder dividir em 3 casos, 4 casos. Então, o primeiro caso, já vamos organizar aqui o segundo caso. Primeiro caso, eu vou começar com a centena, um número par ou ímpar, tanto faz. E aqui, começar com a centena, um número par ou ímpar. Vamos definir então que aqui eu vou iniciar com o número par. Obviamente, a unidade tem que ser obrigatoriamente par, porque o número é de 3 algarismos e ele tem que ser par. Mas eu posso também pensar um número ímpar aqui na centena, mas a finalização aqui na unidade tem que ser um número par. Pegaremos novamente exemplos. Se aqui começa com par, por exemplo, 2, 7 e meia. Suponhamos aqui 8, 1, 4. Pode inclusive o da dezena ser também par. E aí eu vou contabilizar todos os números que eu posso obter, desde que eu tenha aqui o início na centena um número par. Eu vou ter aqui essa quantidade. E não vai ser 72 como a gente fez anteriormente. Listando alguns exemplos, começando com ímpar, por exemplo, 378 tem que finalizar em par, 524, enfim. Aqui também eu vou contabilizar todos os possíveis números, obviamente de 3 algarismos distintos, e que começa com o número ímpar, mas ele finaliza com par, porque os números são de 3 algarismos distintos e tem que ser par. Muito bem, então vamos começar pela centena, que aqui sendo um número par, podendo ser 2, 4, 6 ou 8, ou seja, são 4 possibilidades. Para a unidade, eu estou fazendo aqui com que o item 3 seja respeitado. Eu estou começando pelas restrições. E foi essa restrição no exemplo 1 que a gente deu lá na aula anterior. A solução, na verdade, 2. Aqui eu tenho 4 possibilidades, mas o número que eu escolhi aqui, por exemplo, se eu escolher o 2, eu não posso usar ele aqui mais. Aqui eu já posso o 0, mas eu não posso utilizar o número 2. Por isso, 4 possibilidades. Veja, se eu utilizar o número 4, eu não posso aqui utilizar o 4. Continuamos com 4 possibilidades. Se eu usar o 6, são 4 possibilidades. Veja que a quantidade de escolha aqui independe da minha escolha anterior. Se eu escolher 2 algarismos aqui, inclusive eu posso escolher o 0, 2 e 0. Sobram 8 possibilidades para a dezena. Agora sim eu posso aplicar o princípio multiplicativo, pois a quantidade de escolhas em determinadas etapas independem das escolhas anteriores. Vai ser sempre 4, sempre aqui 8, sempre 4. 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4, 30 vezes 4, 120. 2 vezes 4, 8. 128. Lá estava dando 72, mas as parcelas não importa. Quando eu faço, por exemplo, 3 mais 7, 10.
e 2 mais 8 também é 10. Essa soma tem que ser 328. Começando então com o número par, agora eu vou começar com o número ímpar. O número ímpar eu tenho 1, 3, 5, 7 ou 9. São 5 possibilidades. Veja que agora é um caso bem curioso. Os números pares 0, 2, 4, 6 ou 8, a escolha que eu fizer aqui independe da minha escolha. E ela não precisa depender, pode depender ou não. O que importa aqui é a quantidade. E a quantidade de escolhas aqui vão ser sempre 5, independente da minha escolha anterior. Veja que a escolha nem depende, quanto mais a quantidade de escolhas. Serão sempre 5, porque aqui é um número ímpar. Aqui é um número par, são independentes. Feita essa escolha, suponhamos que eu escolho aqui o número 3, aqui eu escolho o número 0. Sobram, portanto, aqui 8 possibilidades. E aí sim o princípio multiplicativo pode ser aplicado de forma direta. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 5, 200. Então eu já tenho aqui 200. Temos aqui 128. Ficou mais fácil a soma dessas duas parcelas. Somando então, o resultado é 328. Finalizamos, portanto, as duas soluções que são correções do que a gente fez anteriormente. E, de fato, a alternativa correta para essa questão é a letra D. Perfeito? Finalizamos, portanto, mais uma aula corrigindo o exercício número 2. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.